Bhavishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vida Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidamujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwaguruncha Divya Bhagavat Premnoi Vidyapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Fico muito feliz, mais um encontro do estudo da gente de astrologia singular. E hoje a gente vai dar continuidade à análise do mapa do ano, que eu gerei algumas perspectivas do mapa do ano, e hoje eu vou trazer uma técnica específica da gente analisar o mapa. E isso serve não só para um mapa de trânsito, como o mapa do ano, como a gente tirou, mas isso serve para a gente analisar o nosso mapa natal e analisar os trânsitos sobre o nosso mapa natal. Essa mesma análise serve para os mapas divisionais também. Eu já falei algumas vezes sobre essa técnica, ela é o Bhavat Bhavan, é uma técnica de Jaimini. Jaimini, ele é um dos discípulos de Parashara e ele cria, né, ele traz algumas técnicas muito interessantes, assim, né, tem os Naisajika Karakas, também é uma técnica de Jaimini, ele traz uma análise sobre o Panchang, muito importante também. Então, o Bhavat Bhavan é quase como uma malícia, né? É uma equação que facilita muito a forma como a gente pode encontrar resultados em qualquer mapa, sob qualquer configuração. Então, Jaimini, ele é muito famoso, né? Ele é muito conhecido dentro da cultura védica, não só pela sua interpretação, né, da astrologia védica, mas porque ele cria uma vertente de pensamento que é chamada de Karma Kanda. Então, Karma Kanda é uma maneira de você praticar determinados tipos de rituais, austeridades e sadhanas para melhorar o seu karma, buscando por um nascimento mais favorável. E Jaimini chega nessa conclusão a partir dos estudos que ele faz do Jyotish. Então, através do conhecimento do Jyotish, Jaimini entende a finalidade material, no caso, da prática espiritual, e ele entrega esse processo conhecido como Karma Kanda. Karma Kanda funciona literalmente de uma maneira matemática, e aí a gente vai entender matemático como causa e efeito, e direção. Direção em que sentido, né? A intenção. Então, a intenção positiva, a intenção negativa, e como essas energias elas se somam, como elas se subtraem, como elas se multiplicam, como elas se potencializam. Então, Jaimini vai entregando vários códigos de como você fazer isso. Então,
ele é um grande defensor, né, dos upayas, que são os remédios astrológicos, que muitas vezes são fundamentados em rituais, cerimônias e sadhana. Então, existem vários tipos de upayas, né, mas a gente, como Vaishnavas, né? Então somos Jyotishas Vaishnavas. Então os Vaishnavas eles não estão diretamente buscando pelos resultados materiais da prática espiritual. Se houver algum resultado material da prática espiritual, ele é uma consequência natural que não deve ser rejeitada. Então a gente não está na posição de rejeitar uma bênção. Então a gente agradece pela bênção e a gente coloca aquela bênção da melhor maneira possível na nossa vida. Então, o nosso caminho de conhecimento e serviço, ele não busca benefícios materiais, mas ele gera. Então, não é a meta, mas inevitavelmente eles se manifestam. Então, a gente não usa esse benefício, essa conclusão, esse resultado que se manifesta objetivamente na vida da gente como a meta da nossa prática espiritual, mas o desenvolvimento da consciência sempre vai beneficiar a nossa vida. Então a gente entende isso, a gente aceita isso como uma bênção, como uma misericórdia transcendental e motivada. Então, assim, o divino é realmente muito misericordioso com a gente, dando a oportunidade da gente poder se desenvolver adequadamente no sentido da perfeição. E a perfeição é o amor, o afeto, a ternura, a doçura. Isso não é um resultado material, né, concreto, é um resultado subjetivo. E por isso que Srileshvara Maharaj fala que a evolução da consciência é subjetiva. Surgiu uma pergunta aqui. E indicar os upayas, né? Então, a gente indica os upayas principalmente se for no sentido da pessoa se desenvolver espiritualmente. Então, existem vários níveis das formas como a gente pode buscar auxiliar uma pessoa, já que é um buscador, né? Então a gente também não está jogando conhecimento aleatoriamente para qualquer pessoa. Então, desde que a pessoa é um buscador sincero, dependendo da situação onde ele está, a gente vai tentar encontrar a solução para aquilo que está se manifestando. Então, muitas vezes, né, por causa das condições materiais do indivíduo, ele está passando por um processo de sofrimento tão grande que ele não consegue pensar apropriadamente na vida espiritual dele, no que é realmente mais elevado espiritualmente a se fazer. Então a pessoa ela está partindo de um lugar de pedir ajuda a Deus muitas vezes e até quase num pensamento comercial, né? De troca com Deus de alguma maneira, de eu faço uma promessa, eu vou fazer uma austeridade, eu vou fazer tal coisa para conseguir tal coisa. Então isso está previsto nos Vedas, né? A gente sabe que existe essa categoria de atividades que buscam resultados materiais. Mas a gente vai orientar a pessoa nesse sentido se isso realmente for favorecer com que ela tenha interesse depois de se desenvolver espiritualmente. Então, é um caminho muito adequado trazer um sadhana para a vida da pessoa. E, consequentemente, ela vai beneficiar daquilo. Então,
trazer para ela a importância de tipo da austeridade, da verdade, da limpeza, da pureza. Então, trazer para não violência, trazer a pessoa para praticar, né, disciplinas de estudo, disciplinas de buscar por fazer o que é mais apropriado. Consequentemente, isso vai dar bons resultados na vida material dela também. Então, o Upaya, nesse sentido, funciona. Os Upayas que eu não recomendo, geralmente são rituais em que são exigidos muito recursos financeiros, sabe? Então, ainda existe isso. Então, muita gente ainda faz determinados tipos de rituais em que as pessoas precisam despender muitos recursos materiais para poder receber o benefício que eles estão prometendo. Eu não acho isso adequado. Acontece, mas eu não acho adequado. Eu acho que, olha, Emma colocou aqui. A casa 5 seria uma boa casa para olhar a indicação de Upaya? Pode ser, sim, mas os remédios, eles geralmente são olhados quando tem algum efeito sobre casas maléficas. Então, principalmente, né, vamos colocar esse caso, se o regente da casa 5 ou o regente da casa 9 ou o regente do ascendente, ou qualquer planeta praticamente, né, tiver numa casa maléfica, ele precisa de ajuda. Então, o Paia serve para esse tipo de coisa. Quando a gente tem planetas na casa 9, planetas na casa 5, isso já é um indicador de méritos espirituais. Então, a prática espiritual vai fortalecer esses grahas. Então, nesse caso, não é o paia. Nesse caso, é um sadhana. Nesse caso, você está dando uma orientação para a pessoa sobre vida espiritual. Então, se ela está passando por alguma dificuldade material, apesar de ter esses planetas nas casas Kona, né, 5 e 9, o efeito pode ser resultado de um trânsito. Então, você pode olhar os trânsitos, olhar se tem algum planeta gerando efeito através de Drishti numa casa maléfica. Pode ser um efeito de Dasha ou de Antardasha. E aí você pode tentar corrigir com o Paya esse efeito específico, esse graha específico. Então, vamos supor, Saturno, é muito bom que a pessoa faça algum trabalho voluntário, Saturno ou Marte, né? Algum trabalho voluntário, alguma caridade, que a pessoa faça trabalhos de limpeza também, de repente, de lugares públicos ou de ambientes que fazem algum tipo de caridade. Então, aí nesse sentido é favorável, funciona como um remédio, né? Você ver se tem algum planeta maléfico gerando efeitos em alguma casa maléfica ou trazendo resultados maléficos para um determinado período da vida da pessoa. Então, eu estou contextualizando o Jaimini e o Karma Kanda. Tem um capítulo, eu já li esse capítulo, ele está no canal da gente, é um capítulo de um dos livros de Srileshwara Maharaj. É o capítulo 6 da Busca por Shri Krishna, a Realidade e o Belo, em que ele explica sobre essas 6 filosofias da Índia e ele fala sobre Jaimini e o Karma Kanda. Então, se der uma olhada lá no canal, eu acho que tem título no vídeo, tem alguma descrição em que eu falo sobre as 6 filosofias da Índia, eu acho que é o nome do título. Então, daí,
como que a gente pode também trazer essa análise do Bhavat-Bhavan, né, que é a técnica que a gente vai olhar hoje. Ela serve para tudo dentro do mapa. Basta você marcar um ponto específico dentro do mapa. A partir daquele ponto, você faz esse cálculo que joga os efeitos e entende os efeitos a partir de um determinado marcador. Então, você pode fazer o Bhavat-Bhavan a partir do seu mapa natal. Você pode fazer o Bhavat-Bhavan a partir do Chandralagna. Você pode fazer o Bhavat-Bhavan a partir do Sol, a partir de Júpiter, a partir de Marte, a partir de Rahu, a partir de Ketu. E o significado do Bhavat-Bhavan fala sobre as características da casa que se relaciona à projeção que você está mandando. Então, eu vou trazer agora o mapa desse ano pelo Kala Purusha, para a gente poder entender sobre o que eu estou falando aqui. Então, deixa eu posicionar aqui de um jeito que fique grande. Pronto, acho que agora vai dar certo. Tem alguma pergunta aqui? Não. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode mandar no grupo ou levantar a mão. Vocês estão vendo o mapa? Ele está aparecendo, né? Vocês estão vendo aqui a Ares Tá com sim, dá para quatro. ver. Beleza, massa. Ares com 4 graus, né? E aí a gente tem aqui, ó, 1º de janeiro de 2026. Então a gente tem aqui, ó, a Lua em Touro, Júpiter retrógrado em Gêmeos, Ketu em Leão, Rahu em Aquário, Saturno com 1 grau em Peixes, o Sol, Marte, Mercúrio e Vênus no signo de Sagitário. Até agora, que eu me lembre, a gente fez algumas avaliações sobre o posicionamento desses grahas, né? E os drishtis que eles mandam, eu acho. Eu acho que a gente falou sobre os drishtis de Saturno, de Marte e de Júpiter. Mas, só como uma revisão, a gente lembra que, considerando esse mapa, né? Saturno, ele manda o primeiro olhar dele sobre a Lua na terceira casa a partir dele. Ele manda o segundo olhar dele para a Virgem, que é a sétima casa a partir dele. E ele manda o olhar dele para Sagitário, que é a 10ª casa a partir dele. Então, a gente já entende que Saturno, esse ano, avaliando esse mapa, naturalmente influencia a Lua, e isso fala sobre os nossos estados mentais, as nossas emoções, a nossa percepção do meio ambiente, né? Porque a Lua carrega as nossas memórias afetivas e é a partir das nossas memórias afetivas que a gente faz a comparação, a gente julga, a gente avalia o meio ambiente onde a gente está inserido e considera a partir disso se é bom ou ruim. Então, quando a gente não usa a inteligência, e aí a inteligência é Mercúrio, e Mercúrio ele está bem combusto aqui, ó. Mercúrio está com. Não está tão combusto, ele está com 12 graus de distância, mas existe uma combustão, né? Mercúrio fala sobre a inteligência, o discernimento, ele aguenta bem combustão, então 12 graus de distância do Sol
Com 14 graus ele já não está mais combusto, então é uma combustão razoavelmente leve. Ele tolera muito bem essa combustão, não está destruindo as qualidades de Mercúrio. Então, Mercúrio é esse discernimento, Mercúrio é a inteligência. E tem mais um fator interessantíssimo aqui, que é um Parivartana Yoga entre Mercúrio e Júpiter, que favorece inclusive casas opostas. Então, além do Parivartana, aqui tem um Shakti Drishti entre os dois grahas, que beneficia e favorece os resultados dos dois. Então, isso é muito interessante, isso é muito bom, né, para o ano que a gente está passando. E aí, voltando para a consideração de Saturno sobre a Lua. Saturno é a justiça, Saturno é a austeridade, Saturno é o sacrifício, Saturno é o trabalho duro. Saturno cobra, mas ele entrega. Saturno vai julgar a Lua, né? Ele vai vir para cima da Lua no sentido de avaliar aquilo que a Lua está considerando como favorável e a forma como ela está desejando e a forma como ela está agindo. Ao mesmo tempo, esse Saturno manda o olhar dele sobre o Sol, Mercúrio, Vênus e Marte no signo de Sagitário, que é a 10ª casa a partir dele. Então, do mesmo jeito que a gente conta as casas para olhar os olhares, né, para entender os olhares, a gente conta o Bhavati Bhavam. Fala aí, Rama. Goura, eu sempre me conectei com a conjunção, né? Não que seja conjunção, mas está jogando aspecto. Eu estou falando da relação de Saturno e Lua como muito maléfico, mas você falando assim, Saturno ele é um grande educador da Lua, não seria tipo isso? E a Lua não gosta, né? Porque ela quer fazer o que ela quer. Seria tipo essa lógica, sim? Sim, sim. Saturno, ele é considerado um grande maléfico, mas ele é considerado um grande maléfico porque ele ensina muitas vezes através da dor. Porque a dor muitas vezes é o que a gente merece como resultado dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e das nossas ações. Pensar, sentir e desejar são as qualidades da mente. Então, isso é a mente agindo. Então, Saturno, ele vai julgar a mente. E aí, quando a gente pensa, né, tipo, resultados naturais, vamos colocar isso aqui como um mapa de um indivíduo, como um mapa de uma pessoa. A gente vai ver aqui que na infância desse indivíduo, ela vai sofrer cobranças. Cobranças, muito provavelmente, né? Vamos ver se tem. Não. Pode ser maternal, porque afeta a lua, geralmente afeta a relação materna, né? Saturno sobre a lua geralmente traz uma carga materna maior, porque é o julgamento de Saturno sobre a lua. Quando é Saturno sobre o Sol, aí é uma questão mais paterna. Mas essa lua aqui, ela está na máxima exaltação. Deixa eu ver se ela está em Rohini. Ela está em Rohini, ela está na máxima exaltação. Talvez não seja o grau específico da máxima exaltação, mas ela está na máxima exaltação. Então, talvez essa rigidez materna e essa cobrança materna tenha colocado regras e regulações positivas na vida do indivíduo, criado disciplina, criado ética, criado moral, criado humildade, colocado o indivíduo para o trabalho duro. Isso é bom, mas para uma criança não é bom. Uma criança não gosta disso, uma criança não está interessada nisso. Uma criança quer brincar, uma criança quer ser maluca, uma criança quer destruir as coisas, enlouquecer e enlouquecer os outros. Então, esse olhar,
ele é pesado, ele é um olhar de rigidez, né? Então, geralmente, esse tipo de configuração, esse tipo de conjunção no mapa natal, esse tipo de influência de Saturno sobre a Lua, cria no indivíduo, desde a infância, um aspecto sério, rígido e envelhecido. Então, numa das análises, né, a gente tem que avaliar muitos elementos diferentes, mas alguns sintomas, né, de tristeza, melancolia, sentimento de separação, de distância, até mesmo um aspecto do espectro autista muito leve, muito suave, pode se manifestar dessa relação de Saturno e a Lua, se houver influência de Mercúrio também, principalmente, porque vai criar um distanciamento afetivo, uma dificuldade de se conectar afetivamente. Porque Saturno ele traz uma certa rigidez cognitiva também, uma rigidez de empatia pode acontecer também. Então, tudo vai variar de caso para caso. Talvez a pessoa se torne muito empática, muito voluntariosa de querer ajudar as pessoas que estão em situações desprivilegiadas ou realmente em situações mais precárias. Tudo tem que ser avaliado caso a caso. Nesse caso aqui, especificamente, poderia ser muito positivo. Então, uma pessoa muito ativa justamente para o serviço humanitário. E aí a gente vai entender isso porque a Lua na casa 2 ela está muito preocupada com a segurança financeira, mas esse Saturno na casa 12 coloca ela num lugar muito humanitário. Então ela pode pensar na segurança financeira coletiva, porque Peixes também fala muito sobre a coletividade, sobre a ação coletiva, o serviço para o coletivo, a ideia de uma utopia, a manifestação e a criação de sonhos, né? E aí, um dos aspectos de Peixes é criar essas realidades e esses castelos com nuvens, com fumaça. E aí, na menor turbulência, muitas vezes emocional, tudo isso se desfaz. Então, é muito importante a pessoa ter uma lua forte, justamente bem posicionada, com dignidade, para aguentar a pressão e a cobrança que vai existir em relação à própria manutenção da vida e a esse lugar de serviço, porque a casa 2 está conectada com o tricona de Arta, e Saturno envia o primeiro olhar dele sobre a Lua na casa 2, mas ele envia o segundo olhar dele na casa 6, no signo de Virgem, que é a segunda casa do tricona de Arta. E Saturno rege a casa 10 através do signo de Capricórnio, e Saturno rege a casa 11 através do signo de Aquário e influencia diretamente Iraho e o resultado da casa 11, que são os desejos, entre outras coisas, né? Mas vamos trazer o Karaka da casa dos desejos, a casa das realizações. Então, Saturno, importantíssimo, ele domina o mapa. Ele é o cabeção do rolê. Por quê? Porque ele está mandando a influência dele sobre a Lua, afeta nossa mente, afeta nossos sentimentos, afeta nossos sentidos, nossa percepção da realidade, afeta tipo a nossa estrutura financeira pelo Kala Purusha. Ele afeta a nossa sensibilidade no signo de Virgem, ele afeta o nosso sentido de serviço, ele afeta a nossa capacidade de agir sem esperar nada em troca, ele afeta
e aí é o olhar para a 10ª casa, né, que ele manda a partir dele mesmo. Ele afeta a nossa espiritualidade, ele afeta a nossa percepção da nossa alma através do Sol, ele afeta Mercúrio, trazendo um sentido de julgamento racional, intelectual e de uma proposta de ação mais voltada para a espiritualidade, porque a gente está tratando da casa 9. Ele afeta Vênus, que fala sobre o prazer material, fala sobre a felicidade material, a riqueza material. E aí, a riqueza material é um resultado da casa 2, o signo de Touro, que é regido por Vênus. A gente tem aqui questões sobre o feminino, a sensualidade, a sexualidade, a própria natureza material, Shakti Devi, Lakshmi Devi, tudo isso relacionado com Vênus, a devoção, o amor, o afeto, a ternura, e Vênus combusto. As qualidades de Vênus afetadas. Está na casa 9, é uma casa boa para Vênus. É uma casa boa para Vênus porque fala sobre a devoção. Então a gente tem que entender que todos os planetas, todos os grahas, são propensos a dar bons resultados de acordo com a forma como a gente usa a energia deles. Então Vênus aqui ele está muito bem posicionado. O olhar que ele recebe de Saturno, vindo de Peixes, é muito bom. É muito, muito favorável para Vênus. Essa austeridade, esse entendimento de que a energia divina que é compartilhada por todos deveria trazer segurança para todos. Então, o próprio efeito de Saturno sobre Marte, também na casa 9, carrega esse lugar do guerreiro espiritual, daquele que está plantando agora as sementes que vão alimentar as próximas gerações com os frutos, né? O fruto dessas sementes. Então, é a ação abnegada de resultado que está agindo agora em prol de uma esperança que vai ser distribuída para todos no futuro. Então, olhando para Saturno, a gente vê essa influência, né? Como eu falei, sobre a casa 9, o propósito espiritual, sobre a casa 10, através da regência do signo, sobre a casa 11, através da regência do signo. Isso pelo Kala Purusha. Então, eu estou fazendo a análise desse mapa como se fosse o mapa de uma pessoa. Só que você vai olhar para o seu mapa e você vai ver qual é o signo que está no seu ascendente. E você vai procurar pelo signo de Peixes. E aí você vai entender que agora no céu, Saturno está transitando Peixes. E o mapa do ano, né, que é esse mapa que a gente está avaliando, como ele influencia na sua vida. Beleza. Fala aí, Irama. Não, eu posso trazer o parâmetro desse mapa para o meu mapa, porque eu acho o meu mapa muito, o Saturno muito forte, assim, sabe? Ele cobrou muito, assim. Ah. E É que, aí, eu só. Ah. é que Não, tem. Fala, diz. não, é porque uma coisa que eu não sei se isso eu perguntaria no coletivo ou no individual, mas enfim, é porque quando ele entrou na casa 9, eu senti que sempre falam assim de Saturno trazendo recompensa e tal, eu senti como se fosse a recompensa dele para mim, assim, no meu contexto, sabe? Tipo assim, através da minha busca espiritual, da espiritualidade, que foi, no caso, ele entrou, né, em peixes, eu comecei realmente a focar, né, tomei iniciação, a focar com mais, e isso trouxe mais leveza, entende? Aí foi tipo isso que eu conectei, porque ele é muito forte, ele está exaltado, mas ele está na casa 4, meu Navancha,
Queto vai, né? O ascendente vai para Capricórnio, enfim. E ele está em cima da minha lua, que é o regente do meu mapa, né? Meu ascendente é Câncer, então eu fiquei pensando isso, assim, né? Faz sentido, não faz? Faz sentido, analisando dessa forma genérica, como eu estou fazendo, faz sentido se a gente pensar que no ano passado, e aí como você trouxe a sua questão individual, no ano passado, no mesmo mapa do ano, Saturno estava em Peixes, enquanto o Sol também estava em Sagitário. Por quê? Porque todo dia 1º de janeiro, o Sol ele vai estar em Sagitário. E aí, no ano passado, Saturno já estava em Peixes. Então, esse olhar para a casa 9 e para cima do Sol já estava acontecendo. Eu não sei, né, quais eram os outros planetas, agora eu não tenho isso na cabeça, mas o que eu quero dizer é o seguinte: um ano depois, que é o que você está considerando agora, os resultados de Saturno já são positivos. E mesmo no ano passado, esse karaka desse karma, de você ter buscado por uma vida mais séria espiritualmente, pela iniciação e tudo mais, já é o resultado desse olhar de Saturno sobre a casa 9, sobre o signo de Sagitário, sobre o Sol, pelo Kala Purusha. Então, isso é um efeito genérico, né, de uma efeméride sobre o seu mapa natal. E aí você, como trouxe, né, avalia isso a partir de uma conjunção que tem do Sol, de Saturno e da Lua, na casa 4, eu acho que você falou, e aí tem todo o movimento que isso gera através de dristes e de regências também, de períodos da vida, e aí, consequentemente, do trânsito de Saturno no céu. O que eu queria trazer também aqui, que é essa análise, né, do Bhavat Bhavan, tem uma questão interessante que é o seguinte, só para vocês entenderem uma forma de utilizar o Bhavat Bhavan. Olhando para Saturno, a Lua está na terceira casa, a parte dele. Então, a Lua está trazendo uma expressão, a Lua está conseguindo manifestar uma expressão emocional, como é touro, é concreta, de sentimentos, que aí sentimentos, né, a questão da Lua de carregar sentimentos, de transformação de inconsciente, de sonhos e de desejos desse signo de peixes. Então, Júpiter, ele está na quarta casa, a partir de Saturno. Então, a gente olha para Júpiter como trazendo uma ideia desse ambiente doméstico, dessa energia do lar e da percepção da felicidade da vida. Isso se a gente for olhar pelas casas, diretamente pelas casas. A gente pode fazer a mesma coisa olhando pela Lua. A gente pode fazer a mesma coisa olhando a partir do Sol. Então a gente entende as casas e o efeito das casas a partir de um determinado ponto, de um determinado planeta que a gente está olhando. A outra forma de olhar para isso é a partir do regente da casa. Como é que acontece? Então, vamos olhar para o ascendente. Onde está o regente do ascendente?
está na casa 9. Então, é o jeito mais fácil da gente olhar, é a partir do ascendente, né? Naturalmente, é o jeito mais fácil. Então, quer dizer que os melhores resultados para esse ascendente, e aí, consequentemente, para a casa 8, que é regida pelo mesmo planeta, vão vir do desenvolvimento da prática espiritual. Então a gente entende que o objetivo, a ação, o lugar de atividade para os melhores resultados da casa 1 e da casa 8 está na casa 9. E esse Graha que está na casa 9, ele manda um olhar dele para a casa 12. O primeiro olhar dele, ele manda para a casa 12. A gente avaliou isso na semana passada, ou foi na outra semana, que é um olhar mútuo, é um drishti mútuo. Por quê? Porque o primeiro olhar de Marte vai para cima de Saturno, e o terceiro olhar de Saturno vem para cima de Marte. Então quer dizer que de uma determinada maneira esses olhares se equilibram. E o que é uma outra coisa interessantíssima, como eu falei, né? Além do Parivartana de Mercúrio e Júpiter, eles estão em oposição e Júpiter manda o Shakti Drishti dele sobre a casa 9. E esse Shakti Drishti sobre Marte é muito positivo, é muito benéfico. Então esse Marte aqui, por estar fortalecido através desse olhar de Júpiter, o olhar de um grande benéfico, regente do signo que ele ocupa e em Parivartana, esse Marte ele manda um bom olhar sobre esse Saturno e um bom olhar sobre esse Júpiter e um bom olhar sobre essa casa 4, que é o olhar para a oitava casa a partir dele mesmo. Então a gente entende que, pelo Kala Purusha, genericamente, a gente vai ter movimentos, e aí movimentos de desejo, movimentos apaixonados, movimentos de ação positiva no ambiente doméstico, na nossa expressão. E aí é uma expressão, né, que precisa estar carregada de conhecimento e conhecimento apropriado. Da perspectiva védica, e aí eu estou falando isso, né? Expressão, a casa 3, conhecimento, a casa 9. Conhecimento transcendental, Júpiter, e coragem, Marte. E entendendo que todos esses 4 grahas enviam o Shakti Drishti para cima desse Júpiter, pelo Kala Purusha, isso se torna independência, coragem, expressão, criatividade, habilidades técnicas também para transmitir esse conhecimento. Então, é um momento muito importante. E esse ano é um ano muito importante para a gente estudar, para a gente se qualificar. Quem tiver oportunidade de fazer algum curso de especialização, e aí, mais uma vez, né, convido todo mundo que estiver assistindo também pelo YouTube para estudar o Bhagavad Gita, estudar o Srimad Bhagavatam, estudar a escritura que fundamente a sua fé, que fundamente a sua crença, que fundamente você buscar pela perfeição, porque esse ano vai ser muito especial e muito auspicioso para isso. Então a gente tem essa força sobre o signo de Sagitário. A gente tem o regente do ascendente e o regente da casa 8 na casa 9. A gente tem o regente da casa 2 e o regente da casa 7 na casa 9, Vênus. Então a gente sabe que a casa 2 fala sobre a nossa capacidade de arcar com a nossa vida,
a nossa riqueza, a nossa capacidade de sustentar aqueles que estão próximos a gente, que a gente tem responsabilidade com eles. Essa é a casa 2. Na casa 2, a gente está tendo aqui, ó, Júpiter, a Lua. A Lua é exaltada em Touro, é a máxima exaltação da Lua. Isso é ótimo, isso é fantástico, isso é muito bom. Para quê? Para a gente não ter que se preocupar em achar que. E aí é onde está, né? Não podemos abandonar o nosso dever de agir. Mas a manutenção da nossa vida não é garantida por isso. A manutenção da nossa vida é garantida por uma misericórdia transcendental. Então a gente precisa continuar fazendo o melhor que a gente puder, mas reconhecendo que o que mantém a nossa vida é as bênçãos da transcendência. Então, o que realmente está garantindo os resultados dessa casa 2 aqui é Vênus. Porque Vênus cria o ambiente. E é o ambiente que manifesta essa riqueza. A Lua está aqui para se sentir confortável. Então, se essa casa está boa, positiva e forte para a Lua está bem. Mas se é uma casa fraca, sem dignidade, recebendo olhares de maléficos, a Lua está mal. Então, a Lua vai ter força direcional? Vai ter força direcional, é onde ela tem mais força direcional. Mas os resultados podem não ser bons. Então, o que garante os bons resultados aqui dessa Lua é Vênus. E Vênus na casa 9, a pessoa precisa ser sincera na vida espiritual. Ela precisa ter amor pela vida espiritual. Ela precisa ter apego pela vida espiritual, por fazer o que é correto, por tratar, e aí, tratar as pessoas apropriadamente, né? Usar um tom de voz apropriado para lidar com as pessoas. Isso é a casa 2. Lidar com as pessoas apropriadamente, lidar com justiça com as pessoas, lidar com igualdade com as pessoas, lidar com humildade com as pessoas. Isso é a casa 7, isso é Libra, também regida por Vênus. Então a gente entende que as qualidades que vão manifestar os melhores resultados na casa 2, na casa 7, vêm da casa 9, que é onde está Vênus. Então, casa 3, Gêmeos, Júpiter retrógrado. A gente entende que Júpiter é o regente da casa 9 e da casa 12 pelo Kalapurusha. O regente da casa 3 está na casa 9, Mercúrio. Mercúrio é o regente da casa 3 e o regente da casa 6. Ele está em Parivartana Yoga com esse Júpiter retrógrado. Júpiter retrógrado, Shakta, poderoso. Ele tem força direcional na casa 3. Putz, não é o melhor lugar para ele, mas ele não está com uma dignidade tão ruim, não. Por quê? Porque Mercúrio favorece ele através de Parivartana, porque ele recebe o olhar de Vênus, porque ele recebe o olhar do Sol, porque ele recebe o olhar de Marte, porque ele recebe o olhar de Saturno, porque ele está dentro do mesmo tricona que Irahu e ele influencia Irahu também positivamente. Então, essa casa ela tá muito poderosa, ela exige pra gente esse ano uma capacidade mesmo de falar com responsabilidade aquilo que é o melhor para todos que tiverem ao alcance das nossas palavras. Isso vai gerar independência para a gente, isso vai trazer mais coragem para a gente, isso vai trazer um sentido de abundância
de fraternidade. Isso vai criar ainda mais conhecimento transcendental, expandir a nossa capacidade de expressão. Então, Mercúrio, ele tem um driste só. É só o Shakti Drishti. E ele está mandando esse Shakti Drishti dele para casa 3. Então, o que cada um puder praticar a respeito da vida espiritual vai se transformar diretamente num exemplo e numa expressão daquilo que deve ser copiado, daquilo que deve ser reproduzido, daquilo que deve ser transmitido para todas as pessoas. Da mesma forma, a gente vê o Sol, e o Sol adquire muita dignidade, né, na casa 9. E ele só manda um olhar, que é para essa casa 3, uma casa de expressão, trazendo brilho, trazendo magnetismo, trazendo ética, trazendo valores elevados para a palavra da gente, mas também para a nossa prática individual, voluntária e amorosa de buscar por um serviço devocional. O Sol é o regente da casa 5 pelo Kalapurusha, que é onde está Ketu. Então, a gente entende que a relação entre o Sol e Ketu, ela não é positiva por Ketu ser aquele que causa os eclipses, assim como o Rahu, mas o efeito espiritual de Ketu é moksha. Então ele pode trazer uma libertação do nosso falso ego, que é uma característica muito negativa do Sol. Então, se a gente para, né, para olhar com verdadeira atenção, todos os planetas estão conectados o tempo todo com os seus efeitos e com as casas e com os signos que eles regem. Então a gente tem aqui esse lugar, né, de a mais elevada expressão do amor e da criatividade que se manifesta através dos méritos espirituais, a casa 5, o signo de Leão, por esse Kalapurusha, né? Então todo mundo olha para a sua casa 5 e avalia essas características na casa 5, procura se tem olhares lá, procura onde está o regente dessa casa 5, né? Onde que ele tá, onde, tipo, que, com quem ele tá relacionado, qual é a dignidade dele. De repente, procura ele no Navamsha, vai ver se tem alguma coisa boa acontecendo com esse planeta no Navamsha, né? E busca pela maneira de transformar ele para as melhores qualidades que ele pode trazer. Então, até isso, olhando pelo Kalapurusha, esse mapa do ano, a gente tem um planeta maléfico ocupando uma casa maléfica, os resultados tendem a ser os melhores, tendem a ser benéficos. Então, eu falei sobre todos os planetas, né? Cheguei na metade do mapa e já deu, porque eu já falei sobre Saturno e já falei sobre Júpiter. Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma observação? Só para não ficar também muito complicado e aí vocês poderem olhar isso sobre o mapa de vocês, porque eu trouxe os signos e todo mundo entende quais são os caracas das casas. Então você transfere o caraca das casas e relaciona ele com os planetas através dessa análise do Kalapurusha. E aí você procura pelos resultados, pelos possíveis resultados que podem aparecer, né? Fala aí, Irano. Então, eu também tinha uma ideia, assim, de Sol com Queto muito negativa, assim, pesada e tal. Mas, por um lado, ele fica pior com Rahu, né? Que acentua mais um egocentrismo, assim, né? Mas com Keto ele pode trazer um lugar, assim, de mais desprendimento. Não seria isso?
Desculpa, repete só esse final, porque eu estava lendo aqui as perguntas, os comentários. Fala aí. Não, sem problema. Você quer que eu repita tudo? É porque assim, Sim, eu tinha uma conexão com Sol e Queto muito negativa. sim, Só só que só que agora sim também eu fiquei pensando que Sol com Rahu é bem mais negativo, né? Porque ele traz assim, pode não ser materialmente, né? Porque a pessoa se engrandece muito, vamos dizer assim, né? Fica com o superego, mas com Keto pode trazer muito desprendimento assim para a pessoa também, né? Ela não traz esse lugar? Pode ser visto sim, assim? sim. É porque uma relação muito próxima, não é essa como eu estava avaliando, né? Mas uma relação de conjunção, vamos colocar assim, de Queto e o Sol, pode trazer baixa autoestima para o indivíduo. Isso pode não ser bom. Por um lado, uma relação de tricona, por exemplo, uma relação de nakshatra, o Sol está numa nakshatra regida por Ketu, ou Ketu está numa nakshatra regida pelo Sol, uma influência desse tipo pode trazer esse lugar da pessoa ser mais menos extravagante, vamos colocar assim, né? Da pessoa ser mais autocentrada, mais introspectiva, mas mesmo os efeitos da conjunção do Sol e Rahu sendo ruins, não quer dizer que a conjunção do Sol e Ketu seja boa. Ela é menos pior, mas ela é negativa de alguma maneira, ela vai dar resultados negativos em algum ponto, certo? Certo. Mas negativo mais materialmente, né? Eu acho que para quem está num caminho mais de busca, Sim, assim, é uma conjunção interessante, não seria? é porque pode gerar sofrimento, né? A pessoa pode acabar ao longo da vida perdendo coisas importantes para ela. Muitas vezes até posição social, prestígio, capacidade de manter a própria vida. Espiritualmente, isso pode ser bom, mas materialmente ela vai sofrer. Então, para a pessoa entender o sofrimento como uma bênção espiritual, precisa um desenvolvimento e tem chão aí. A pessoa vai passar por muita coisa. E ela tem que ter mérito espiritual para poder entender que aquilo não é pro pior dela. Então, é mais ou menos por aí. Depende bastante de caso a caso. A Rafaela tinha levantado a mão e aí baixou. Quer falar alguma coisa, Rafaela? Não? Eu estou vendo os teus comentários aqui e, e justamente, né, reforça aquilo que a gente estava trazendo dessa relação entre a Lua e Saturno. Você trouxe o exemplo assim manifestado, né? Então, a mãe teve dificuldade com o parto demorou. Então, o tempo, a demora, a dor, o sofrimento, o sacrifício, o esforço, né, causado pelo Saturno. Quer falar? Fala aí. Tá levantada a mão, fala. Oi, oi, fala. Não tá vindo som, não. Eita, caiu. Então, a Lua, né, que fala sobre a nutrição, a amamentação, a maternidade, né, e aí fala que ela teve uma certa dificuldade para amamentar,
Então, a questão da nutrição e da transmissão dessa nutrição para o filho foi prejudicada. Essa, essa parte também, né, do distanciamento afetivo, como eu falei, tem essa questão de que aqui apareceu como TDAH, mas poderia também ser algum aspecto de autismo ou mesmo de depressão ou de melancolia. Fala aí, Rafaela. Eu tinha caído. Então, a mãe tem TDAH, né? E é interessante porque ela teve o filho com o Urarco passando em cima da lua dela. Ela tem a lua em Urbabadra. Ah, certo. E aí, enfim, e ela no mapa do filho tá com lua em Mrigashira na casa 2 e o Saturno em Peixes, né? Em Purvabhadra também, se eu não me engano, na casa 12. Então, a criança, ela tem assim, ela tem muita nutrição para dar para o filho dela, mas inicialmente o filho dela teve que conquistar isso, teve muita dificuldade. Ele tem 3 meses e já está fazendo fono para conseguir mamar direitinho, porque teve problema na boca, enfim. E o parto, foram 10 horas de parto. E ela falou comigo hoje que até hoje, já tem 3 meses, que até hoje ela não consegue entender o que aconteceu no parto, porque ela achou que ia morrer, enfim, mas que foi super importante, ela tem 40 anos, né? Foi super importante ter sido parto natural, porque como ela não conseguiu amamentar, foi pelo parto natural que ele conseguiu ter acesso à imunidade, né? Sim, Então, é, assim, foi difícil, mas foi necessário. E é realmente esse olhar de terceira de Saturno para a Lua em Touro, né? Então, é como se Saturno estivesse olhando para essa lua e falando: olha, vai ter alguns processos, mas isso é necessário para que você consiga funcionar bem, para que essa lua consiga funcionar bem. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho lua em peixes e Saturno está em peixes, estou no Sadesat, então todo esse Sadesat é meio que eu sinto que são processos que são necessários para que eu amadureça, para que o meu pensamento funcione da melhor maneira possível, no sentido devocional, que é um Saturno em peixes, uma lua em peixes, para que as minhas emoções funcionem da melhor maneira possível, para que eu consiga passar o que eu sinto e o que chega até mim, para que eu consiga ajudar outra pessoa, eu tenho que me ajudar primeiro, né, para que eu esteja bem comigo mesmo, para que eu consiga estar bem com as outras pessoas, na casa 11, né, as relações sociais, enfim. Então, e no caso dessa minha amiga, uma criança que tem muito acesso a tudo que é possível, por conta do um Júpiter em câncer também, né? Quando ele nasceu, já estava em câncer. Na casa 4, né? E uma lua em Mirigaxira. Uma lua na casa 2, né? Mas esse Saturno pede, sim, olha, você tem que ter responsabilidade, compromisso em sentir, porque é o Saturno olhando para a Lua, e isso bate nela, na mãe, né? Então é um compromisso na sua intuição, é um compromisso com a sua devoção em ser mãe, né? E hoje, conversando com ela, a grande questão dela é que ela está se sentindo desconectada, ela está se sentindo dissociada. Por quê? Porque ela está sem medicação, porque ela toma medicação para TDAH, né? E durante a uhum. gravidez ela parou, e agora amamentando, ela tá tomando uma mais leve, mas ela ainda tá desconectada. Ela fala, amiga, olha, quando eu ouço meu filho chorar, eu vou para outro lugar para não ouvir ele chorar. Eu fico no automático. Só que a questão não é isso que o Saturno em Peixe está pedindo. O Saturno em Peixe está pedindo exatamente para lidar com esse choro, lidar com essas emoções, porque quando você bloqueia a emoção ruim, você está bloqueando tudo. E não é isso que Saturno está pedindo. É uma responsabilidade, um compromisso em sentir, porque é em peixes, e não em bloquear. Enfim, Mas só que aí você tá olhando como se fosse o mapa dela. E na real é o mapa da criança.
Você pegou o ponto do momento do nascimento para definir a análise a partir do mapa da criança, mas o mapa da mãe é diferente. Então, o karma da criança é viver o que ela está vivendo. E esse olhar de Saturno sobre a Lua fala sobre um distanciamento afetivo da mãe com a filha com o filho de alguma maneira. Sim, Então, sim. Eu olhei o mapa dela e também foi por um outro viés, que é jogo de tarô, que caiu também nessa perspectiva, olhando o mapa da criança, né? Que também estava no mapa da criança com esse distanciamento de alguma maneira. É como se ele tivesse muito amor materno, mas isso deveria ser conquistado de alguma maneira. Tá ali. Só que tem o Saturno em Peixes como algo que deve ser conquistado de alguma forma, né? E aí, tanto isso na nutrição dele também, porque para conseguir mamar e tudo mais tem que fazer fono, e é algo que tem que ser treinado de alguma maneira, né? é que eu entendo exatamente o que você está dizendo, mas a questão aí, o ponto mesmo kármico, né, é que a gente não deveria merecer o amor, muito menos da mãe da gente. O amor ele precisa ser espontâneo e incondicional. Então, quando você coloca que o amor maternal, o nenenzinho recém-nascido precisa conquistar para a mãe dar alimento para ele, tem alguma coisa muito errada aí. E aí, tipo, a gente tem que desconstruir tudo, tá ligado? Para poder montar de novo. Sim, sim, Então, entendi. É mais nesse caminho de que ele inicialmente teve essa dificuldade com a nutrição dele de início, né? Mas ela foi uhum, superada. E depois que foi superada, tipo, não teve mais essa dificuldade. Pelo contrário, ele teve acesso a muito mais, porque a mãe conseguiu fórmula, conseguiu tudo do bom e do melhor para ele, né? sim. Ela conseguiu correr atrás disso, né? Enfim. Eu acho que uma boa observação aí seria que desde o nascimento ele vai alcançar o desejo dele através de muito esforço e sacrifício. Então, eu acho que o ponto é esse, não é merecer a parada, não, ele vai atrás, assim, ele vai dar o jeito dele. E, putz, eu tinha lembrado de outra coisa agora, acabei esquecendo. Mas é isso. Era sobre o Sadchat. O Sadchat pode dar muito bom resultado. Muito bom resultado. Então, assim, a gente tem que aprender a se desenvolver com tudo. E se o pior momento da vida da gente é o Sadchat, é o melhor momento da vida da gente, porque é quando a gente vai mais avançar. Então, aproveitar as oportunidades da melhor maneira. Então, o Sadchat é bom, muito bom, desde que a gente saiba qual é o propósito da vida da gente. Fala aí, Bhuvana Sundari. Tá mudo. Oi, vai, fala. Não, é para falar desse mapa que a Rafaela trouxe, é o meu mapa. Eu tenho Lua na casa 2 e Saturno na 8. Então é um drift direto, né? Só que aí tem Marte lá também, faz essa. E alivia um pouco a tensão, porque são dois planetas maléficos em casa maléfica. Mas as dificuldades desde o nascimento também aconteceram. Não ameniza. E falar para a Rafaela sobre o Sad Chat, que foi assim,
período de muita experiência negativa, e aí vem. E a outra coisa também que eu ia falar antes disso, né? Que ela falou a lua do filho. Não sei se era a lua, não sei se esse mapa é do filho ou da mãe, mas no meu caso, os meus dois meninos têm a lua na casa 12. Os dois com a lua na casa 12, trazendo esse sofrimento, essa coisa de um com a lua muito debilitada e gesta, e o outro com um outro planeta, Vênus, né? É Vênus e a lua em Virgem. Então, o outro planeta está muito debilitado, tem alguma coisa que debilita ali. Então, essa dificuldade, assim, é a vida inteira, né? Passando por situações que, se eu contar, ninguém acredita, mas que traz um fortalecimento, entende? Hoje está sendo um dia assim, que é tipo, eu tive que parar várias vezes e falar, já passou, já passou, já passou, porque como o trânsito está meio pesado no meu mapa, pro meu mapa está meio pesado, porque é Capricórnio, né? Então tá todos os planetas maléficos estão em Capricórnio, então é pensar que, tipo, ok, só vai, só faz. E na hora que chegar o Sadechat, para mim foi um momento assim, eu perdi amizades, eu perdi minha avó na mesma época. Não amizade de. Foi cortar laço, né? Cortar a amizade. E aí eu mudei de estado, então eu não tenho contato com outras pessoas que não sejam o meu grupo familiar aqui, mas por um lado, é bom que tem o lado positivo, das coisas positivas, de viver num estado muito bom, de estar num lugar legal, mas tem um lado de que você fica meio. É muito forte, né? Essa é uma pressão muito forte sobre momentos solitários. Mas é pensar que tudo passa. Tudo passa. E traz o que facilita a vida é a devoção mesmo. O facilitador foi quando conheci Gurudeva, quando as coisas foram amenizando, as dores foram passando. Quando realmente eu comecei a cantar o Hare Krishna todo dia, é isso. Foi ali que eu senti, principalmente no Sadhchat, né? Foi aí que eu senti mais alívio. Então, não perca tempo. Aí Vai. você olha que todo o movimento foi para trazer você para a vida espiritual e para você reconstruir a sua vida. E É, aí reconstruir ela com parâmetros elevados. E aí quando você exatamente. estiver forte e estruturada, aí você consegue transmitir isso para todo mundo que você puder ter acesso. Sim, Então, tipo, é gradual, né? Mas em algum momento a gente tem que mudar de direção, tá ligado? A gente vai mudando, 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 mas chega uma hora que tem que fazer uma mudança mais radical. E aí é, é onde dói, é onde quebra um monte de coisa, é onde se separa de um monte de gente, onde a vida muda. Mas sim, depois tudo volta e se equilibra e se reorganiza de uma maneira muito melhor, tá ligado? sim. Essa é a parte que vocês Falando, falaram no começo da leitura sobre a pessoa ter TDAH ou ser muito empática. Então, eu não sei. Quando você vê aqueles vídeos na internet, quem tem TDAH é assim. Eu dou os checklists todos, mas eu nunca passei num psicólogo ali para ter certeza. Eu prefiro nem ver, deixa para lá. Mas eu acredito mais que seja o caso da empatia muito forte também, porque é câncer ali, né? Saturno em câncer e Marte em câncer. Então, faz isso, então, né? imagina E a Nakshatra é regida por Vishnu, né? Então também tem isso, da Lua, né? Que é Shravana. Então eu acho que é mais isso. um terço da população tá enquadrado dentro do DSM, tá ligado? Então, assim, se você pegar a lista de doença mental que tem,
Véi, você sai assim com uns 25 diagnósticos, tá ligado? Então não se preocupa com isso não. Diagnóstico não define nada. Mas a partir de um diagnóstico, a gente sabe onde a gente pode trabalhar. Então, pô, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, eu preciso melhorar ali. Mas não quer dizer que o diagnóstico estabeleceu que você é aquela coisa, tá ligado? Às vezes a pessoa tá numa crise de pânico e ansiedade, mas porque tá tomando café, tá tomando energético, não tá se alimentando direito, não tá dormindo direito, tá com metas malucas, tá com agiota nas costas, com filho doente, com carro batido, tipo a mulher mordida do cachorro. O cara faz fé, vai enlouquecer, tá ligado? Mas passa. É isso. Aí o diagnóstico dele de crise de pânico e ansiedade não tem mais. Por quê? Porque passou, tá ligado? Então é isso. Acho que a Arama levantou a mão primeiro e depois a Rafaela. Fala aí, Arama. Não, pegando o gancho do que a Alexandra trouxe, né, de Gurudeva, porque o que que acontece? Eu falei de Saturno, do trânsito de Saturno na casa 9. Só que meu regente da casa 9, que é Júpiter, está na 5. Com essa conjunção de Queto e Sol. E Júpiter está muito estreito, né? Assim, está muito próximo, é 25 e 22, né, de Queto. Então, eu vejo que ele traz, assim, talvez essa conexão com o Gurudeva, né, trouxe essa leveza que eu... Os desafios permanecem, mas não, sabe, eu não tenho mais aquele sofrimento, aquele peso, aquele aspecto negativo. E assim, eu começo a olhar de forma mais positiva mesmo para conjunções que eu achava que era tipo, né, Lua, Saturno, e no caso Queto, Sol, e realmente, para mim, assim, né, tem esse lugar de muito mais crescimento do que sofrimento. E assim, logo que eu tomei a iniciação, que foi no finalzinho de maio, eu cheguei início de junho e já caí no Dasha de Queto. E eu tinha um receio, né, de como seria, porque, né, a gente sabe que tiro, porrada e bomba, mas tá sendo assim, os desafios estão chegando a todo momento, mas a forma como eu lido não tem aquela coisa, sabe? Sim, mudou de professor, né? Quando eu recebi a iniciação, o professor Saturno saiu e entrou o professor Júpiter. Ele é mais legal. Então, é mais ou menos por aí. Mas, Desistiu? Goura, só uma pergunta, a combustão, no caso que meu Júpiter está combusto, traria que efeitos, assim, para eu... Efeitos que você pode já ter passado ao longo da vida. Então, pode ter acontecido de você ter se decepcionado com instituições religiosas, com representantes espirituais, com a forma como a religião foi transmitida para você. Então, pode ter acontecido Total, algum aspecto, tudo né? isso, total, entendi. Então, já foi, já passou. E ainda tem uma questão com o pai também. Essa combustão afeta alguns elementos da relação com o pai. Fala, Tem também. Rafael. É que eu estava conversando exatamente sobre essa questão de diagnóstico e, assim, características de neurodivergência todos teremos, normal. Mas, quando vira um transtorno, o que seria um transtorno? Atrapalhar a vida, né? A pessoa não conseguir viver e só sobreviver, aí é um DSM, aí a pessoa vai ter que encontrar meios de melhorar aquilo, que pode ser constante ou passageiro. E aí eu comentei, deixei nos comentários, que quando uma experiência ela é mal absorvida,
ela acaba virando identidade, não sabedoria, né? Aprendi com isso. E aí, em vez de aprendi com isso, vira eu sou isso. E a pessoa fica naquilo, eu sou assim, eu nunca mudarei, e esse é o meu DSM. E aí vira identidade. Não, eu sou uma pessoa que tem TDAH, e eu nunca vou mudar, sempre vai ser assim. E tudo bem também, né? Eu tenho esse transtorno, eu sou esse transtorno. Às vezes pode ser algo passageiro, né? Uma característica que, se realocada para outro contexto, vire algo passageiro e não uma identidade. Mas até aí também, cada um com as suas questões. Muito, muito bom mesmo esse pensamento que você trouxe, porque ele fala sobre o lugar do trauma também, né? Então, fala sobre a posição do traumatizado como vítima ou a posição do traumatizado como aquele que evolui, aquele que se desenvolve, aquele que trabalha com o que quer que ele receba do meio ambiente. E quando a gente traz isso para esse lugar mental, né, de colocar capacitismo mental, isso é um lugar muito perigoso, assim, porque quando a gente pensa, né, uma pessoa com deficiência física, na maioria dos casos, ela vai fazer o possível para ser funcional e autossuficiente. E aí você pega pessoas que estão procurando por diagnóstico para se acomodar e para incomodar as outras pessoas e para tipo para criar desconforto dentro do espaço tipo coletivo, sabe? Vocês estão ouvindo isso? Não, né? Oh, eu tô se matando aqui embaixo. Então, assim, existem diferentes tipos de transtorno mesmo que a gente precisa ter muita atenção, sabe? Porque precisa de necessidades especiais. Mas a gente não pode trazer para si, como você colocou, né? Uma coisa de, as pessoas vão ter que me aguentar porque eu sou desse jeito. Aí começou a dar errado já, sabe? Não tá funcionando o processo de autoconhecimento assim, não. Fala aí, Irama. Então, é porque falando de trauma, o que que acontece? Eu nasci no Dasha de Júpiter, né? E como meu Júpiter está com Queto e com Sol, e a gente estava falando, né, com relação a questões com o pai, assim, por várias convergências, né? O Sol, que está na mesma casa, e o regente da casa 9, que seria a casa do pai, também nessa relação, né? Com esses. E aí, eu sempre pensei, nossa, eu vou reviver algo nesse Dasha de Keto, que foi o que eu vivi quando eu nasci, entende? Porque os dois estão na mesma casa, eu estou repetindo. E aí, agora, com relação à questão do trauma, poderia dizer que a forma como eu estou lidando, que foi o que eu trouxe antes, tem a ver com isso, né? Com essa transformação, vamos dizer assim, né? Você entendeu onde que eu quero? Sim, eu entendi. E assim, uma coisa que você pode trazer para a sua leitura é que cada Dasha, independente da quantidade de anos que ele dure, ele vai afetar todas as casas, uma por uma. Então, vamos colocar, né? A primeira parte de um Dasha afeta o ascendente. Consequentemente, afeta a casa 7 também, mas vai falar sobre esse período do nascimento do indivíduo. E aí vai trazer também aspectos de como ele se relaciona com o outro e com o mundo. E aí, ao longo do tempo, esse eixo de efeitos ele vai se movendo até completar as 12 casas. Então, naturalmente,
A cada mudança de dasha é um processo de renascimento, porque é uma nova identidade que se manifesta para aquele dasha específico, porque vai estar sendo regido, né, por um outro graha, por um outro planeta. E aí isso entra dentro de uma outra camada de análise também, que a gente pode deixar para um outro momento. Então, eu acho que por hoje a gente falou razoavelmente sobre Bhavat Bhavan, efeitos de casas, efeitos de regentes nas casas, dristes e a influência dos dristes, relação entre planetas também, né, e efeitos da relação desses planetas. Trouxe principalmente uma observação genérica do ano de 2026 sobre o Kala Purusha, né, olhando através do Kala Purusha e fazendo observações de efeitos dos grahas distribuídos através do Kala Purusha para esse ano. Fica aberto o grupo para quem quiser mandar perguntas. Na semana que vem, a gente ainda vai dar um pouquinho mais de atenção ao Bhavat Bhavan, a esses efeitos desses planetas a partir do primeiro dia do ano. Então, tudo isso para a gente poder usar essas técnicas no mapa natal da gente e observar os efeitos dos trânsitos sobre o nosso mapa natal também. Então, que o conhecimento de fazer o nosso próprio horóscopo fique cada vez mais instrumentalizado e fácil para a gente poder acessar ele. Então, agradeço de coração a presença de vocês, a oportunidade de poder servir. Todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais. Então, eu realmente fico feliz em poder representar esse conhecimento de uma maneira limitada, que é a minha capacidade, mas é com muito coração, com muito afeto, que seja para o benefício de todas as pessoas que possam acessar esse conhecimento. Então, minhas mais humildes e respeitosas reverências para todos. Um grande abraço. Espero encontrar vocês em breve de novo e continuar o estudo. Até mais. Hare Krishna.